A gente começa o JBC mostrando a apreensão de 700 quilos de maconha aqui em Goiânia. 7 pessoas foram presas e a suspeita é de que a quadrilha também atuava em outros estados. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Juliana Diniz. Boa tarde, Juliana. Olá, Michele. Boa tarde. Você em casa acompanhando o JBC primeira edição. É isso aí, essa quadrilha foi presa e a polícia encontrou cerca de 700 quilos de maconha com ela. 7 pessoas foram presas. Essas pessoas estavam trazendo a carga de Dourados e foram presas pela Polícia Civil aqui em Goiânia. Ao meu lado está o delegado Claiter Camilo, que participou dessa operação e que vai contar para a gente como é que se deu essa prisão. Boa tarde, delegado. Como é que vocês chegaram a essa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos acesso a essa organização a partir de informações que nos foram repassadas pela Polícia Civil do Estado de Alagoas. Um dos integrantes dessa associação foi preso no final do ano passado com 50 quilos de maconha no Estado de Alagoas. E os colegas nos repassaram essas informações e nós iniciamos as investigações que culminaram na data de ontem com essa prisão de 7 pessoas, apreensão de 3 veículos e apreensão também de 700 quilos de maconha. Qual que era o destino dessa droga? Segundo o alegado pelos indivíduos que foram presos, essa droga teria como destino final a cidade de Goiânia. Mas, de acordo com as informações que nós temos, é possível concluir que pelo menos parte dessa droga seria destinada à região Nordeste, onde parte dessa associação tem membros. O líder da quadrilha foi preso. Como é que ele articulou esse transporte? Isso, um dos principais membros dessa associação é o Joelson. Ele foi apontado por mais de um dos presos, ele foi apontado como o dono da droga. Ele teria comprado essa droga na cidade de Ponta Porã, os demais saíram da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele teria pago ao motorista que trouxe o carro carregado cerca de R$10 mil. A um dos indivíduos responsáveis pelo monitoramento da estrada, ele pagou cerca de R$5 mil e a outros 2 de R$1.000 a R$3 mil também para que auxiliassem no transporte dessa droga até nosso estado. A polícia já descobriu o envolvimento deles em outros crimes? Eles têm passagem? Alguns deles têm registros por porte de arma, posse, tráfico de drogas. Membros da organização que já foram identificados têm envolvimento com o roubo de carros, a adulteração desses veículos, a falsificação também de documentos desses veículos. Gostaria de agradecer a participação do delegado Claiter Camilo. Como ele disse, essas pessoas chegaram aqui em Goiânia com a droga. Toda essa droga foi guardada em uma casa no Jardim Europa e os bandidos foram para um hotel no setor rodoviário, onde lá eles foram presos. Agora eu volto com você no estúdio, Michele. Tá certo, Juliana. Obrigada pelas informações. E a suspensão do check-in de agendamento de exames no Hospital das Clínicas desagradou os pacientes. É que muita gente vem de longe e acaba ficando sem atendimento. Desde segunda-feira, não é mais possível pegar o check-in, a autorização para exames e consultas pelo SUS no Hospital das Clínicas. Quem tentou fazer o agendamento foi informado que deveria procurar outra unidade de saúde. O que eles te falaram, Eliane? Falou para mim no CAIS aqui para não poder pegar, para depois marcar os exames. Você acha que fica mais difícil? Fica. Mas assim, agora é bom que eu vou na minha cidade mesmo, lá e remarco e eles mandam para cá, né? Mas se eu não fosse daqui mesmo, ia ficar mais difícil, né? Eu não sou daqui, né? Fica difícil demais pra gente, né? Até você pedir uma informação para eles explicar, não, é tal lugar, você tem que ir assim, tal lugar que você vai encontrar, né? E você sai 4 horas da manhã, né? Para vir para um destino e a pessoa te encaminha para outro, aí é muito difícil, né? Tirava o check-in aqui mesmo. Todas as vezes que a gente vem, tira aqui. Só dessa vez que não está tirando. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que a população procure outras unidades de referência para retirar o check-in. A mais próxima do HC é o CAIS da Vila Nova. Por meio de nota, o Hospital das Clínicas informou que a emissão dos check-ins foi suspensa por causa da retirada dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que faziam esse serviço. A direção do HC disse ainda que tem negociado com a Secretaria o retorno do atendimento no local. Agora o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético empatou ontem em 2-2 com o time do São Paulo. Cid Ramos está aqui do lado para comentar essa partida e a situação desses times. Boa tarde, Cid Ramos. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo e um bom final de semana. Para nós.
Como é que foi esse jogo ontem? Olha, conforme a própria colocação do na tabela indica, né? Se enfrentaram ontem penúltimo e último colocados no campeonato. Não foi um grande jogo tecnicamente, principalmente no primeiro tempo, porque são dois times que, apesar de alguns jogadores, até muitos jogadores nos dois lados com alguma qualidade, os times fazem uma campanha realmente muito ruim. E não era de se esperar um grande jogo tecnicamente, um jogo vistoso, um jogo bonito, e foi realmente um jogo muito ruim no primeiro tempo. No segundo tempo, pareceu um jogo do líder contra o vice-líder, porque aí apareceu um pouco mais de futebol, belos gols, erros de arbitragem, como por exemplo nesse primeiro gol aí do São Paulo. O Atlético foi prejudicado nesse lance porque o Lucas Prato estava em impedimento no momento da cobrança da falta. Depois houve um erro da arbitragem, preste atenção, lá o Lucas Prato está na frente, ele é o primeiro jogador que chuta a bola entra e entra Ele muito. defendeu lá de dentro Foi, do e gol, o juiz né? não deu o gol do Lucas Prato, o juiz deu o gol do segundo jogador que bateu na bola, do lateral esquerdo do São Paulo, e aí houve esse erro. Depois, dois belíssimos gols. Esse aí do Atlético, do Niltinho, e depois um outro gol muito bonito do Atlético, do Everaldo, marcando um gol, inclusive, inusitado. Um gol de calcanhar, de costas para o gol. A gente vai ver já já. Mas, como eu dizia, Michele, não foi um primeiro tempo um grande jogo tecnicamente, não. Os dois times estão devendo muito do ponto de vista de qualidade, mas tivemos um resultado bom para o Atlético, porque era de se imaginar que o São Paulo, estreando um técnico da categoria do Dorival Júnior, fosse vencer até com alguma facilidade. Não foi o que se viu em campo. Um jogo muito equilibrado e o 2-2 acabou sendo um resultado justo por aquilo que os dois times produziram no segundo tempo. No segundo tempo foi um jogo até razoável. Agora, Cid Ramos, como é que ficou a questão do Vila Nova e do Goiás com a Justiça Desportiva? Teve alguma mudança nisso aí, né? Teve. Para explicar para o nosso telespectador e para o torcedor que vai ao futebol, gosta do futebol, o que aconteceu? Teve aquela briga no dia 24 e aí o tribunal, o STJD, suspendeu, deu a perda de 5 mandos de campo para Vila Nova e Goiás e multou os dois em R$50 mil. E determinou que eles jogassem em locais de até 200 quilômetros dentro do próprio estado de Goiás, da sede inicial, que é Goiânia. Lógico, óbvio. Os jogos passaram todos para o estádio JK em Itumbiara, que está a pouco mais de 200 quilômetros de Goiânia. O que aconteceu? Quando os times entraram como a liminar, pedindo a suspensão dessa pena até que o Tribunal Pleno se manifestasse. Essa liminar não foi concedida, os jogos foram mantidos fora de Goiânia. O que aconteceu? Ontem o Tribunal Pleno se reuniu e aí deu uma decisão definitiva para o caso. Os times tiveram as penas modificadas. O Goiás continua com 5 jogos, com a perda de 5 mandos de jogos, e a multa foi reduzida para R$40 mil. Só que, a pedido do Goiás e do Vila Nova, os jogos serão realizados em Goiânia, só com portões fechados. O único jogo que não será modificado é esse do Vila Nova amanhã contra o Paysandu, porque já estava marcado e conforme determina o Estatuto do Torcedor, você tem que ter uma antecedência de pelo menos 72 horas para modificar um jogo de local e de horário. Como já estava em cima da hora, não havia mais tempo para mudar, o Vila fica punido com um jogo, esse de amanhã, contra o Paysandu, vai ser lá no JK com portões abertos, o torcedor pode ir comprar ingresso e entrar. E aí os outros jogos do Vila Nova, contra o Internacional, contra o Náutico e contra o Boa, serão em Goiânia, no Serra Dourada, mas com portões fechados. Os jogos do Goiás, contra o Londrina, o CRB, o Oeste, o América e o Paraná, serão também em Goiânia, no Serra Dourada, com portões fechados. A multa do Goiás foi reduzida de 50 para R$40 mil. Então foram essas as modificações feitas ontem pelo Tribunal Pleno do STJD. O Vila joga contra o Paysandu amanhã, então eu repito, lá em Itumbiara, com portões abertos, haverá venda de ingressos. Os outros 3 jogos, Inter, Náutico e Boa, não terá venda de ingressos, será realizado com portões fechados. E os 5 jogos do Goiás contra Londrina, CRB, Oeste, América e Paraná serão em Goiânia, mas também com portões fechados. Além desse do Vila, quais os próximos jogos, então? O Goiás joga hoje. O Goiás joga hoje à noite, às 8h30, contra o Criciúma, lá em Criciúma, onde ele nunca ganhou. 13 partidas, 11 derrotas e 2 empates, inclusive uma de 7-2. Então, um dia, eu disse já isso aqui, um dia o Goiás vai ganhar em Criciúma, espero que seja hoje. Amanhã o Vila joga lá em Itumbiara contra o JK e no domingo, aquele jogo modificado de horário, que era às 7 da noite, passou para as 4 da tarde no Estádio Olímpico, Atlético e Atlético Mineiro. Tá certo, Ramos, muito obrigada pelas informações e segunda-feira a gente fala como aqui. É que ficou essa rodada. Tomara que com bons resultados de novo para o futebol de Goiás. É o que a gente espera. Obrigada.
E a gente faz agora um intervalo e logo depois você vai ver que alimentos vencidos foram encontrados na lanchonete de um clube no setor sul. E uma moto passou pela GO 070 em Goianira, vejam só, a 220 km por hora. Não saia daí que eu te mostro já. Estamos de volta e o Inmetro está fazendo a aferição dos novos radares que estão sendo instalados em Goiânia. A verificação já foi feita nos equipamentos nas avenidas 85 e Universitária. A alta velocidade que o carro do Inmetro alcançou faz parte das vistorias dos novos fotossensores. Para que o equipamento seja aprovado, o carro do Inmetro com um medidor de velocidade passa a quase 80 km por hora em cima destes laços que ficam no asfalto. A velocidade dentro do carro precisa ser a mesma registrada pelo fotossensor. Com isso, o equipamento só recebe a certificação do Inmetro caso não tenha divergências de dados. De acordo com que é nos passado a demanda da instalação dos equipamentos, o Inmetro vem fazendo a verificação e a certificação. Nós já fizemos na Avenida 85 e agora estamos fazendo aqui na Avenida Universitária. A vistoria do Inmetro já é a penúltima etapa para que os radares comecem a funcionar. A próxima e última etapa será a energização dos equipamentos pela CELG. Os projetos para energização já foram protocolados na CELG. A gente só aguarda agora o trabalho da CELG para estar energizando esses equipamentos e colocando eles para funcionar. Enquanto isso, o motorista que passa e vê a movimentação para concluir a instalação dos fotossensores se diz atento para o início da fiscalização eletrônica. Eu estou prestando atenção tudo direitinho, estou até paradinho aqui, eu costumo passar direto, mas agora tá legal, porque senão eu não aguento pagar tanto de multa, né? Estou sim preparada, muito atenta, né? Tem que ter muita atenção agora. Porque a multa não é barata. De jeito maneira. Nesta primeira fase, a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia pretende colocar os equipamentos em 215 faixas na capital. A previsão é que já estejam em funcionamento até o final deste mês de julho. Mas é ruim a gente ver que boa parte das pessoas só respeita porque vai doer no bolso, né? E a Polícia Rodoviária Estadual flagrou uma moto pilotada a mais de 220 km por hora na GO 070 perto de Goianira. Esta foi a maior velocidade registrada em rodovias do país, batendo do carro na BR-060, que estava a 207 km por hora, segundo o registro da PRF. E agentes da Prefeitura flagraram vários quilos de alimentos vencidos na lanchonete de um clube no setor sul aqui em Goiânia. E outros clubes da capital também estão na mira do PROCON. Segundo o PROCON de Goiânia, a fiscalização encontrou cerca de 100 quilos de alimentos estragados no restaurante desse clube, no setor sul. Salgados congelados, massa de pastel, linguiça, doces e bebidas como água de coco com a data de validade vencida. Outros alimentos foram encontrados com insetos. A visita faz parte da Operação Férias, que vai passar por todos os clubes de Goiânia nesse mês de julho. E nós estamos aí visitando todos os clubes da nossa capital para realmente vermos como é que está as situações dos restaurantes, das lanchonetes que atendem dentro desses clubes. Nesse estabelecimento específico encontramos aí uma quantidade muito considerável, que vai chegar aí, eu acredito que quase 100 quilos de alimentos impróprios e, como eu disse, vamos apreender todos esses produtos para fazer o descarte e vamos autuar esse estabelecimento para que isso realmente não volte a acontecer. O gerente do PROCON afirma que o objetivo é trazer mais segurança para quem vai curtir as férias nos clubes de Goiânia, principalmente as crianças que participam de colônias de férias nesses estabelecimentos. Os filhos, do nosso cidadão goianiense que nessa época está de férias. Então, por isso, a nossa grande preocupação, que uma grande parte das nossas crianças, de idosos também, que são pessoas mais sensíveis a essas questões, então a nossa preocupação e por isso esse empenho do PROCON Goiânia para fazermos essa fiscalização. A comida vencida foi apreendida e vai ser descartada. O clube vai ser autuado e tem 10 dias para recorrer. O diretor jurídico do clube, no entanto, informou que vai acatar o auto de infração e tomar todas as medidas para regularizar a cozinha do restaurante, que, de acordo com ele, foi reconhecida pela própria Anvisa. Caí, meu chão faltou, porque a nossa cozinha ela é considerada referência pela Anvisa. Nós temos até uma pesquisa na Federal, no Instituto Federal, com essa cozinha, padrão de sustentabilidade, e agora nós nos deparamos com essa infeliz situação. Então, realmente, vamos atender todas as
as reivindicações do PROCON, que são mais do que justas, e vamos resolver esse problema, até para que os associados e a comunidade fiquem tranquilos que isso não pode acontecer. Vamos até providenciar uma nota pública para que as pessoas tenham ciência depois das medidas corretivas tomadas. E, publicamente, eu me excuso com todos os associados e com a comunidade que frequenta o clube pelo ocorrido. No próximo bloco, a Prefeitura promete entregar a reforma do Parque Cascavel em 45 dias. E o frio muda a rotina dos animais. O prefeito de Goiânia prometeu que vai revitalizar os principais parques da capital. A vistoria começou pelo Parque Cascavel, na região sudoeste. Há anos, o Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, passa por problemas de erosão e assoreamento. O lago deu lugar à terra e ao descontentamento dos frequentadores do local. Há um mês e meio, a Agência Municipal de Meio Ambiente deu início às obras para acabar com o assoreamento do lago. A AMA está responsável pelo lago. Já as obras para instalação de barreiras de contenção e galerias vão ser feitas pela Secretaria de Infraestrutura. O prefeito Iris Rezende esteve no parque para vistoriar o andamento dos trabalhos. Ocorreu um erro. Após a implantação do parque, construiu-se uma galeria de esgoto pluvial, trazendo água até do município de Aparecida e despejaram. Ao invés de passar paralelamente e cair abaixo da represa, não, assoreou. Mas estamos, eu acredito, a tempo corrigindo esse erro, esse defeito. Vamos consertar o que provocou isso. Estamos já realizando um trabalho para amanhã não voltar mais essa questão de assoreamento. Iris Rezende espera entregar o parque à população recuperado em 45 dias. Ele também prometeu revitalizar outros parques de Goiânia. Nós queremos revitalizar todas as praças, todos os parques de Goiânia e construir outros parques. Quem mora nas proximidades do Parque Cascavel espera que agora as obras tragam uma solução definitiva para o problema e que o parque volte a ser como era na época da inauguração. Espero que volte a ser melhor, que era, olha como é que tá, né? Tendo que ser reconstruído novamente. Mas acredito que agora vai ser definitivo. Assim, todos nós esperamos, né? Porque vocês já tiveram outras obras que não resolveram o problema, né? Olha, que eu me lembro já foram 3. Algumas promessas já aconteceram em relação a melhorar o parque, sempre que arrumava não era definitivo e pelo jeito agora sim parece que vai resolver, né? Essa é a nossa esperança, porque faz falta o parque pra gente. A própria obra causa transtorno também, né? Além de barulho, muita poeira e coisa do tipo. Mas a gente espera que resolva dessa vez. É o que a gente espera, né? E agora o tempo. Confira no mapa os detalhes da previsão para todo o estado essa tarde. Em Goiás, a tarde deve ser de tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Mara Rosa, no norte, a temperatura pode chegar a 34 graus. Caldas Novas no sul e Cachoeira Alta no sudoeste tem mínima de 10 e máxima de 30. No centro-oeste, cidade de Goiás registra mínima de 16 graus. Na região leste, Lusiânia pode ter mínima de 11. Em Goiânia, tempo parcialmente nublado com névoa seca. Os termômetros devem marcar entre 12 e 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. E aí, nesses dias mais frios, não é só a gente que sofre com a queda da temperatura. Alguns animais no zoológico estão recebendo tratamento especial para enfrentar o inverno. Enroladinha e quietinha. Não precisa ser especialista para saber o que essa piton está fazendo. A Alice tem só 6 anos e já matou a charada. Se esquentar. Você acha que ela está com frio? Sim. A Luana é veterinária-chefe do Zoológico de Goiânia e explica que esses animais mantêm no corpo a temperatura ambiente. Por isso, muitos cuidados devem ser tomados para que eles se esquentem. E o que mais chama a atenção, gente, é que nesse friozinho, as serpentes procuram se esquentar como a gente. Essa palha que está aqui no recinto, ela foi colocada aqui, mas foram as próprias serpentes que entraram debaixo e fizeram o próprio ninho. Ali, ó, elas ficam bem quentinhas e praticamente nem se mexem. Olha, a Luana está aqui com a salamandra. Ela é uma cobra ainda filhote, né, Luana? Mas ela também sente o frio, né? Sente frio. E ela fica na parte interna do serpentário, né, para protegê-la da sensação térmica
extremamente baixa nessa época do ano. Elas passam por você estava me explicando antes, elas passam por um processo que chama brumação, é isso? Isso. O processo de brumação, que é diferente de hibernação, acontece só nos mamíferos. Brumação acontece nos répteis, que na época fria, em que a temperatura do ambiente abaixa bastante, o metabolismo também acompanha essa queda de temperatura, diminuindo consideravelmente. E o animal ele fica mais vagaroso, ele se alimenta menos, ele vai poupar energia, né? Tudo isso para poder manter as funções vitais. As serpentes do zoológico vivem em cativeiro. Por isso, esses cuidados são essenciais para que elas sobrevivam a este período de frio. Eu criei coragem e estou aqui pegando a salamandra. Realmente, ela está bem geladinha. Eu estou tremendo, mas ela está à vontade. Ela é um filhotinho ainda e não oferece nenhum risco para a gente. A gente tem mesmo que cuidar, né, Luana, para o bem-estar desses animais. Veja a seguir. Presa mulher que teria organizado a explosão do presídio de Iguapó há 2 meses. E no Bateu a Fome, a receita do feijão tropeiro mais famoso de Goiânia. Eu volto rapidinho, não sai daí. Começa na próxima segunda-feira o cadastramento para o Passe Livre Estudantil. Quem perder o prazo vai ficar sem o benefício. O cadastramento para o Passe Livre Estudantil pode ser feito até 11 de agosto através do site oficial da Secretaria Estadual de Governo. Quem não tem Passe Livre ou tinha meia passagem e precisa agora do Passe Livre, a partir do dia 17 de julho agora, até o dia 11 de agosto, ele vai precisar entrar no nosso site, seja o site da Segovia, o site da Juventude, da Superintendência nossa, fazer o seu cadastro, anexar alguns documentos como comprovante de endereço, identidade, CPF, foto 3x4, e aí ele vai cadastrar para ter acesso ao Passe Livre Estudantil, vai identificar onde ele vai pegar essa carteirinha e depois ele vai buscar essa carteirinha até o final do mês de agosto. Para os 65 mil estudantes que já têm o benefício, o novo cartão também será necessário e ele pode ser retirado entre 7 e 30 de agosto nas agências do VaptVupt. Nós estamos convocando todos os estudantes que já têm a carteirinha de Passe Livre para ir trocar a carteirinha, ou seja, ele vai levar a atual carteirinha que ele tem e vai buscar a nova carteirinha a partir do dia 7 de agosto. Nos 2 casos, quem perder o prazo fica sem o benefício no segundo semestre deste ano. Os novos cartões são necessários porque, a partir do mês de agosto, o governo de Goiás está assumindo na integralidade o custeio com o benefício, que antes tinha uma contrapartida das empresas de ônibus. As despesas vão ficar em mais de 5 milhões de reais por mês, mas isso deve evitar um novo reajuste na passagem. O Corpo de Bombeiros recebe todos os dias cerca de 900 ligações no número 193. Mas muitas delas não são de quem precisa de socorro. São trotes, brincadeiras e até ligações para pedir informação. Mas um projeto de lei que está na Assembleia prevê multa de R$10 mil para quem tem esse tipo de atitude. O telefone toca e a equipe do Corpo de Bombeiros já está a postos para atender a possível ocorrência. É Goiânia aí? E qual que é o setor? Esta é uma das cerca de 900 ligações que a central recebe todo dia. Mas nem sempre quem liga está precisando de socorro. Quem explica é o diretor do Centro Operacional do Corpo de Bombeiros. A gente caracteriza como trote aquela ligação que tem dolo, ou seja, que tem uma intenção de burlar, uma intenção de enganar, né? E essa é, claro, a mais complicada, porque nesse caso a gente chega a deslocar a equipe, né? Às vezes a pessoa liga para o Corpo de Bombeiros achando que está ligando para o SAMU, ou para a Polícia Militar, ou para a Polícia Civil. Existem aquelas pessoas que, por saber que é um serviço de 24 horas, ligam também apenas para pedir informações, e às vezes pessoas que estão sozinhas, querendo desabafar, elas ligam aqui para conversar com a gente. E as
crianças também que ligam para brincar. Foi pensando exatamente em ligações indevidas, os chamados trotes telefônicos, que tramita aqui na Assembleia o projeto de lei 2204. O objetivo dessa lei, caso seja aprovada, é penalizar as pessoas que acionam indevidamente por telefone instituições como o Corpo de Bombeiro, Polícia e SAMU, com uma multa no valor de R$10 mil. O tenente-coronel explica como os trotes telefônicos causam prejuízo no trabalho da corporação e fala da importância de inibir ligações indevidas. Tem uma série de implicações. Existem aquelas implicações que ocorrem quando nós deslocamos uma guarnição de serviço, né, uma equipe de serviço. Imagine só que essa guarnição ela vai estar se deslocando para uma ocorrência que não é real, ela vai estar deixando de atender uma ocorrência real. Nós estamos colocando em risco as nossas guarnições porque elas estão se deslocando numa velocidade maior, num trânsito como de Goiânia, gasto de combustível e o desgaste da própria viatura. E o uso indevido da linha, né, às vezes os enganos, as pessoas que ligam querendo apenas conversar ou as crianças que ligam, de uma forma ou de outra está ocupando uma linha e deixando de ser atendida também uma ocorrência real. E a Polícia Civil prendeu a mulher que teria planejado a explosão do presídio de Guapó no dia 30 de maio deste ano. Maiara Camargo de Souza é companheira de Emerson, um dos presos que fugiu da prisão. Emerson foi recapturado logo após a fuga e a Justiça então pediu a prisão preventiva de Maíra, que aconteceu hoje pela manhã. E no Bateu a Fome de hoje, você vai ver que uma lanchonete no Jardim Planalto tem feito sucesso com um feijão tropeiro bem diferente, feito com feijão verde. Mas não é só o prato que atrai a clientela, não. A simpatia da dona faz toda a diferença. Comer muito e de quebra se divertir bastante é o que os clientes deste bar no Jardim Planalto, em Goiânia, encontram. A gente sempre sabe quando ela tá aqui, que a gente escuta a risada dela. Quando ela tá lá na cozinha, a gente já sabe. Mas é simpática o tempo inteiro, sempre cumprimenta a todos. O máximo a gargalhada dela e todos os dias da mesma forma. Cumprimenta todos os clientes e sempre com aquela felicidade. Ela sempre está atenta aos clientes, vem à mesa, saber se está faltando alguma coisa. A mulher que esse povo tanto fala é ela, a Patrícia, muito conhecida pela simpatia que recebe os seus clientes indo de mesa em mesa. Você tá bom, minha filha? Vai, meu filho, tudo e você, como é que tá? Achou que você... E as caras... Oi, mãe, joia? Independente do dia da semana, o atendimento é sempre assim? Não sempre, sempre bem carismático mesmo, alegre, né? A pessoa de Deus é uma pessoa bacana mesmo. Faz a diferença? Faz, totalmente, né? Os clientes é isso. A pessoa tratar bem, ele volta mesmo, não tem como não voltar. Mas não é só isso não, viu? O talento na cozinha é outro grande diferencial. Ela é dona da receita de um feijão tropeiro de feijão verde, criado há 8 anos, com ingredientes jamais usados por outra pessoa. Eu fui à feira e vi o feijão verde e achei interessante. E falei assim, olha, eu acho que esse feijão vai dar para mim fazer um feijão tropeiro verde. Cheguei na banca, perguntei para a mulher falou assim, olha, muita gente utiliza para fazer o feijão verde de caldo, ou fazer uma dobradinha, ou qualquer coisa assim, menos o feijão tropeiro. E eu achei interessante, falei assim, não, mas não é, não falei para a mulher, mas falei, eu acho que é isso que eu vou querer fazer o teste na minha casa. Levei, comprei 1 litro de feijão verde, levei, cozinhei e preparei ele no feijão tropeiro. E ficou maravilhoso. Eu falei, nossa, mas peraí, isso aqui eu não posso ficar escondido dentro da minha casa, eu tenho que colocar no meu comércio. Além do feijão verde, a receita leva cebola, alho, calabresa, pimenta de cheiro, bacon, cebolinha, queijo mussarela e ainda couve, farinha e torresmo. E não para por aí. Ao invés de óleo, Patrícia usa banha de porco. E na hora do preparo, a dica é usar pouca farinha e bastante couve. Bastante couve. A farinha, gente, ó, é só um pouquinho.
Para preparar, coloque em uma panela a gordura de porco, cebola, alho, calabresa ou feijão verde cozido e misture bem. Em seguida, coloque a pimenta de cheiro, o bacon frito, a cebolinha e o queijo mussarela. Por fim, coloque uma pitada de sal, a couve e ponha um pouco de farinha. E é claro, o torresmo, que não poderia ficar de fora dessa. Prato pronto, é hora de servir. Ó, a hora tão esperada já chegou. Pronto para comer. Para comer, para sentir o sabor. Vou fazer isso agora. Que delícia! Gente, muito bom, viu? A ideia bacana da Patrícia de colocar a banha de porco dá toda uma diferença. Isso porque a banha de porco dá uma encorpada nos ingredientes e o prato fica sensacional, uma delícia. Perfeito, né? O torresmo sequinho, você viu? O queijo derretido, que dá um outro sabor, e a banha de porco que dá o brilho, igual eu falei pra você. E você vê o feijão e a couve, você não vê a farinha. Você viu o diferencial? É algo diferente. Pode vir experimentar pra vocês verem o tanto que é gostoso. E se o ambiente é confortável, divertido, por que não comemorar mais um ano de vida em grande estilo? E depois de tantas gargalhadas, o momento não poderia deixar de ser registrado.